nós vamos falar sobre a insuficiência renal em felinos. E para começar, vou dar uma pequena introdução sobre a fisiologia dos rins. A principal função fisiológica dos rins é filtrar o sangue, removendo todos os resíduos tóxicos presentes na circulação, como por exemplo a ureia e a creatinina. Dessa forma, equilibra os líquidos do organismo. Além disso, tem ação endócrina, estimulando a produção de glóbulos vermelhos e ativando a vitamina D. Insuficiência renal crônica. Existe a aguda e a crônica. O nosso tema é a crônica. Sabendo a função fisiológica dos rins, podemos entender que a insuficiência renal crônica acontece quando há perda definitiva e irreversível da estrutura e função dos rins. Existem diversos fatores para a insuficiência renal crônica em felinos, como infecções e tumores. E na espécie felina, essa doença é comum devido ao envelhecimento do animal. Vale ressaltar que a insuficiência renal em felinos também acaba sendo mais comum pela quantidade de néfrons presentes no animal. Os felinos possuem apenas 250 mil néfrons, comparado aos humanos e cães que têm respectivamente mais de 1 milhão de néfrons e aproximadamente 450 mil. Nos estágios iniciais da insuficiência renal crônica, as áreas saudáveis dos rins conseguem compensar qualquer dano e dessa forma aumentar sua carga de trabalho ocupada. À medida que a doença evolui, essa área saudável começa a encolher. O animal irá apresentar sintomas dessas doenças nos estágios finais, quando não existem mais áreas saudáveis suficientes para os rins poderem atuar com a sua função e ação normal. Os sintomas apresentados são aumento da urina frequente, aumento da ingestão de água, vômito, diarreia, perca de peso e de apetite, urina mais clara que o normal, anorexia, anemia, hipertensão, desidratação e perda do controle ácido-base no organismo. Nós vamos falar sobre o tratamento. A insuficiência renal crônica é uma doença progressiva, portanto, não tem cura. Então, o seu tratamento é para dar suporte e qualidade de vida para o felino doente renal crônico. No tratamento, se faz o controle e observação, principalmente de ureia e creatinina. Para isso, podemos contar com suplementos vitamínicos, aumento da ingestão de água, dieta própria para doentes crônicos e uma medicação chamada Semintra, que reduz o excesso de proteína encontrado na urina. Esse excesso de proteína é prejudicial aos rins e contribui para o progresso da doença renal crônica. Além disso, a administração de fluidoterapia, que nada mais é para repor líquidos, equilibrar eletrólitos e diminuir a concentração de substâncias tóxicas no sangue. Colocar vasilhas de águas espalhadas por diferentes locais da casa é uma ótima forma de aumentar, estimular e manter a hidratação, pois independente do lugar que ele estiver, estará disponível e facilitando o acesso. A inclusão da alimentação úmida industrializada como o famoso sachê é de extrema importância quando o assunto é a prevenção e tratamento da insuficiência renal crônica, tendo em vista que a maior parte da alimentação dos gatos é pela ração seca e sua menor ingestão espontânea de água comparada às outras espécies. O manejo do tipo de dieta dos felinos com insuficiência renal também pode ser alterado com o uso de rações secas e úmidas do tipo renal. A formulação dessas dietas possui menos proteínas e fósforo que a ração tradicional. Assim, o processo da digestão resultará em uma menor produção da quantidade de ureia e creatinina, auxiliando significativamente um conjunto com o tratamento da fluidoterapia. Agora iremos falar sobre medicamento. Medicamentos que usamos no nosso dia a dia e que imaginamos que podem ser administrados em nossos gatinhos podem ser não só prejudiciais e altamente tóxicos para os rins e outros órgãos, como também fatais, como por exemplo o famoso ibuprofeno. Ele causa hemorragia gastrointestinal, insuficiência renal e hepática e alterações no sistema nervoso central, além dos sintomas de falta de apetite, vômitos, diarreia, sangue nas fezes, aumento da ingestão de água, incoordenação motora, convulsão e risco fatal alto. Não existe dose segura. Nunca faça o uso de medicamentos sem a prescrição de um médico veterinário. Olá, esse é um trabalho de Beatriz Ribeiro, Juliana Braga, Maíra da Silva e Pedro Augusto. Nós somos estudantes de Medicina Veterinária na FAM, estamos no 4º semestre e o nosso trabalho é sobre parasitose intestinais em cães. Primeiramente, o que é a parasitose intestinal?
É um quadro no qual um parasita ocupa o sistema gastrointestinal e se aloja à parede dos intestinos. Passam a se alimentar e se reproduzir. Este trabalho procura informá-lo sobre alguns deles e apresentar sinais clínicos, alterações que o organismo pode mostrar e como isso afeta a sua nutrição. Espécies de parasitas envolvidos nos quadros patogênicos. Os cães são parasitados por cerca de 17 espécies de trematódeos, 17 de cestódeos, nematódeos, um acantocéfalo e também por um grande número de protozoários. Ancilostomose é provocada por nematóides que se alojam no intestino delgado. Por serem vermes hematófagos, provocam sangramento na mucosa intestinal. Sinais clínicos: enterite hemorrágica, patogenesia, ingestão via oral de forma acidental. As larvas ingeridas penetram nas glândulas gástricas do intestino delgado. Sintomas incluem diarreia sanguinolenta e ascite. Toxocariase atingem principalmente filhotes e animais imunossuprimidos. Assim que ocorre infecção transplacentária, é comum o animal morrer em poucos dias. Seus sintomas incluem tosse, diarreia, desidratação, distensão abdominal, corrimento nasal, pneumonia e edema pulmonar. Patogenesia, via transplacentária ou através do leite durante a amamentação, vivem no intestino delgado. Cães jovens podem morrer devido ao deslocamento das larvas que causam lesões hepáticas e focos pneumônicos. Ciclo evolutivo. Os ovos não embrionados são eliminados nas fezes dos cães, que são os hospedeiros definitivos. No ambiente, os ovos são embrionados e tornam-se infectantes. Depois que os ovos são ingeridos pelo cão, eclodem no intestino e penetram na parede intestinal. Nos cães mais jovens, as larvas migram até o pulmão e árvore brônquica. As larvas são expelidas pela tosse, engolidas e devolvidas ao intestino delgado, onde amadurecem. As larvas penetram a parede intestinal e circulam por vários tecidos, como fígado, coração, pulmão, cérebro, músculo e óleo. Parasitas giardiase. Essa infecção é através da água ou alimentos contaminados com cistos maduro do parasita. Ele afeta animais principalmente jovens, provoca diarreia, desidratação, perda de peso e óbito. O animal tem fezes pálidas, fetidas e moles de aspecto aquoso ou hemorrágico. Na forma progressiva, apresenta anorexia, náuseas, vômitos, dor abdominal e diarreia aquosa. E na forma aguda, exibe diarreia crônica que podem se manter por 2 anos ou mais. Ciclo evolutivo. No intestino delgado, os trofozoítos sofrem divisão e ficam livres ou aderidos à mucosa intestinal por sucção. A formação do cisto ocorre quando o parasita transita o cólon e, nesse estágio, os cistos são encontrados nas fezes, forma infectante. No ambiente, podem sobreviver meses na água fria através de sua espessa camada. Parasita tricuriase. É um parasita adquirido por via oral. Ele fica presente na cavidade oral, ele migra para o colo e seco. Se produzem e residem no seco. Pode ocorrer inflamação no seco e intestino delgado. Os sintomas são perdas de peso, diarreia sanguinolenta, distensão e dor abdominal e anemia. Ciclo evolutivo. O hospedeiro infectado elimina os ovos nas fezes, que contaminam o solo, e outro animal pode se infectar ao ingerir água ou alimentos contaminados. Parasita criptosporidiose. É adquirido por via oral, alimento ou água contaminada por oócitos. Eles provocam diarreia e perda de peso e pode apresentar-se junto com outras infecções e doenças. Sintomas. Sintomas são desidratação, febre, perda de peso, fraqueza, sonolência. Pode também dar diarreia aquosa, geralmente de
coloração amarelada e odor sempre desagradável. Também temos sintomas que são colecistite, hepatite e pancreatite. Ciclo evolutivo. O hospedeiro elimina os zoócitos nas fezes que podem contaminar o solo e principalmente a água. Estes zoócitos apresentam forma arredondada, medem cerca de 4 a 6 micrômetros de diâmetro e têm capacidade infecciosa. Nutrição. A presença de parasitose no corpo do animal trará risco de forma significativa à saúde nutricional e o bem-estar, pois os parasitas se alimentam absorvendo todos os nutrientes, como fósforo, cálcio, magnésio e entre outros. Pode afetar o equilíbrio nutricional uma vez que o animal perde o apetite, o que prejudica a absorção de nutrientes.